Hoje nós temos a alegria de conversar com o nosso querido Dom José Antônio Aparecido Tosi Marques. Ele vai conversar com a gente sobre o tema da santidade, correspondência à graça. A santidade não é uma obra de esforço só humano nosso, mas é um dom de Deus, não é? Por isso que se chama graça. É Deus que tem o seu plano de amor pela humanidade, pela criação, e Ele nos chama, a nós, pessoas humanas, como já o seu povo antigo, preparando a vinda de Jesus, a redenção do mundo inteiro, não é, de toda a humanidade. Ele já chamava esse povo que preparava a vinda do Messias, a vinda do Salvador, para que fossem, palavras de Deus no Antigo Testamento, santo como Deus é santo. Quer dizer, a palavra santo tinha um significado de escolhido, separado, diferente, não é? Tomado para uma realidade diferente. Então, Deus é o santo, porque é a grande realidade, diferente de toda a criação. Ele é o Criador. Ele é aquele que é aquele que sempre, eternamente, cria o tempo, cria a criação toda a realidade da criação, e cria o homem, a pessoa humana, dentro desta realidade. E para encaminhar a humanidade ao realizar o seu desígnio, o seu pensamento, o seu projeto, Deus prepara um povo. E esse povo preparado é chamado a ser santo, quer dizer, escolhido e tirado no meio dos outros povos para ter uma identidade, uma diferença. E essa identidade, essa diferença é como que uma missão a ser oferecida a toda a humanidade, né? Então, a graça de Deus, que é uma expressão do amor de Deus, que é criador, que quer a felicidade das suas criaturas, que quer que a pessoa humana participe da sua vida divina, ele dá como graça. Quer dizer, não é que nós fazemos alguma coisa e merecemos, então Deus dá. Não. Nós nem existíamos. E a nossa própria existência é dom de Deus. Depois da existência, tudo que vai acontecendo está nas mãos de Deus, está na expressão do amor de Deus. Então será sempre graça, não comprada, não trocada, não merecida, mas doada. Porque o amor doa. E o amor de Deus se doa na sua criação. E na pessoa, e na criatura, que é especial para Deus, na criação, que é a criatura humana. A própria Bíblia lembrava isto, né? Que Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. E estendeu o domínio dele pelo homem a toda a criação, crescer, multiplicar e sujeitar a terra, não é? Essa é a imagem e semelhança. Deus é como que o homem é como que o embaixador de Deus na criação. Deus entrega ao homem a corresponsabilidade pela criação. E aí é nesse homem que é reunido, criado num povo, o descendente de Abraão, dos patriarcas, que ele vai chamar, né, a ser santo. E ser santo significa depois ter uma qualidade, um estilo de vida único e diferente, que vem do seu conhecimento e da sua relação com Deus, né? Então aí os mandamentos, a palavra de Deus, que ilumina a mente humana, para que a mente humana, a pessoa humana iluminada na mente, segundo os projetos de Deus, possa na sua liberdade, na sua decisão interior, dizer o seu sim. Deus quer ouvir esse sim da pessoa humana. E o sim que responde à graça tem como fruto que a santidade de Deus se manifesta na sua criatura humana. A santidade de Deus se torna presente na sua criatura humana como uma resposta ao dom da graça de Deus. Se a gente pode dizer um pouco, bem resumidamente, é isso. Depois, essa santidade se expressa na unicidade da identidade das pessoas. Não existe um clichê, nenhuma receita de santidade que todos devem copiar e executar igualmente. Cada pessoa humana é criada por Deus como única, como uma história própria. E nessa unicidade, nessa identidade de personalidade, dentro do grande projeto de Deus, é que as pessoas vão dizer o seu sim ao projeto de Deus. Se abrir ao projeto amoroso de Deus, dando a resposta do seu amor inteligente e livre, não é? Então, na vida de cada um. Então, a santidade é uma, mas a santidade é tantas quantas são as pessoas humanas chamadas a serem santas.
porque não há cópia, a vida de cada um é uma história, e é dentro dessa história que se diz o sim a Deus, o sim à vontade de Deus. Né? A santidade é a expressão da pessoa humana que vive com cada vez com mais perfeição a própria vontade de Deus. Por isso, Jesus, repetindo esta chamada de Deus do Antigo Testamento, que dizia: vós sereis santos, porque eu que vos escolhi sou o santo. Jesus vai dizer: sede perfeitos, como o Pai Celeste é perfeito. Ele que veio mostrar na carne humana essa filiação divina, para que todos os homens, na sua filiação divina, agora adquiram, digam sim ao dom da perfeição do Pai, que é a perfeição do amor. Então se resume depois a santidade na vivência mais perfeita do amor, mas amor entendido como ele é em Deus, pura gratuidade e fidelidade. Esse amor fiel a Deus que se estende como amor fiel a toda a criação de Deus, de modo especial ao próximo. Por isso, Deus ensinava o seu povo a amar a Deus com todo o coração, com toda a alma, com toda a mente, com todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo. Jesus vem tornar essa expressão ainda mais explícita quando vem dizer: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque ele veio dar na vida humana o exemplo, o primeiro, único e infinito, de como na pessoa humana esse amor de Deus tem a sua correspondência. Então, fazendo como ele, é a santidade. A santidade se manifesta na vida das pessoas, no seu seguimento de Jesus. Então, paro por aqui, porque foi mais ou menos um pouco daquilo que nós conversamos, não é? Antes do domingo. A santidade é um chamado para todos, né? É um chamado para todos. Santidade é um chamado para todos. E cada um vai descobrir na história da sua vida a presença do amor de Deus e retribuir esse amor nos atos concretos da vida. Então, santidade não é uma coisa oferecida a alguma elite, aos poucos na humanidade. A santidade é uma vocação universal da humanidade. Todos são chamados a ser santos. Todos. Todas as pessoas humanas criadas pelo amor de Deus. O Concílio Vaticano II lembrava bem isso quando, falando da Igreja e da sua missão no mundo, é justamente essa vocação, esse chamado de Deus é o chamado a viver a santidade. E ela é, na diferença da vida, de estados de vida, de trabalho, de missão, de história de cada um, ela se manifesta como expressão de amor. Não é? Então, a santidade, ela é, se a gente pode dizer assim, ela tem todas as cores do arco-íris. Ela tem todas as nuances, o amor tem todas as suas nuances nas diferenças das vidas das pessoas humanas. Quando seguem, e aí Jesus veio para isso, chamar a seguida. Por isso, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Um único Pai, todos irmãos, uma humanidade renovada no amor de Deus. Perfeito. Queremos acolher Estou aí à espera de que alguém me pergunte. Já está chegando, Dom José. Inclusive, quem quiser fazer pergunta, alguns perguntaram. Você pode fazer a sua pergunta nesse ponto de interrogação, que está na parte de baixo aqui da live. Tem um ponto de interrogação, eu estou acompanhando, já chegaram algumas perguntas. E nós somos agora 139 pessoas, né, nos acompanhando, conectadas conosco. Nós podemos ainda compartilhar para alcançar mais pessoas. E pessoas de todos os lugares do Brasil, inclusive, Dom José, da sua diocese natal, lá, diocese de São Carlos também. Para quem não sabe, é natural de interior de São Paulo. Vou abrir aqui a caixa de perguntas. Vamos lá. Temos uma primeira pergunta. Pelo WhatsApp, no meio dos irmãos bispos, um vídeo de Dom Luciano Mendes de Almeida. Numa entrevista, uma vez perguntaram a ele: Dom Luciano, qual é o seu santo de devoção? Né? E foi muito interessante a resposta que ele deu, porque também senti que seria minha, naquele momento que eu estava vendo aquele vídeo que me veio
O santo da minha devoção não tem um santo, eu vou dizer assim, tem um santo da minha devoção, não é? Eu não sei, eu tenho uma devoção assim, muito com a comunhão dos santos, justamente por aquilo que acabava de dizer sobre o projeto de Deus, sobre a proposta de Deus para a santidade. A proposta de Deus para a santidade é que cada pessoa humana que Ele cria por amor, ama pessoalmente, ama infinitamente, escolhe como único para existir, Ele deseja que cada pessoa seja uma nova santidade. Então, de todos os santos e santas, nossos irmãos, aqueles que a gente conhece, que são canonizados, são da devoção geral de toda a igreja, e tantos outros santos e santas, homens e mulheres, que estão com Deus no céu, e as milhares e milhões que nós nem sabemos, nem conhecemos o nome, mas que são porque pessoas que viveram o amor, viveram a vontade de Deus, viveram realmente essa proposta de Deus, essa proposta de Jesus, de fazer da vida um dom de amor, de todos os momentos da vida. Cresceram nesse caminho, né? Viveram muito esse amor. É lógico que com todos os limites humanos que todas nós, pessoas humanas, temos, mas indo vencendo com a força de Deus, cada vez mais acreditando no amor. Então são muitos, cada santo diferente um do outro. Eu penso, não tenho nenhuma devoção assim, única, tão especial como o santo, porque cada um deles me ensina uma coisa nova. Cada um deles me mostra na sua vida uma palavra de Deus, uma vontade de Deus, uma expressão do Evangelho vivida. Isso para me dizer, você também, quando viver uma situação assim, tem o testemunho de um irmão, de uma irmã, que estão me ajudando, iluminando também, para que você viva essa palavra de Deus, esse ensinamento de Jesus, este aspecto do amor que eles viveram, do amor a Deus e do amor ao próximo. É na oração, é no cuidado para com as pessoas, é na santidade de vida, na honestidade da própria vida, na pureza da própria vida, na sinceridade, na verdade da própria vida, nos compromissos que se tem da própria profissão, do próprio trabalho. Em cada situação, nós somos chamados a viver esse amor, que é Deus, mas que age em nós. Esse amor que é Deus, é o próprio Espírito de Deus, que Jesus derramou em nossos corações e que nós agora vivemos quando Ele vive em nós, quando nós vivemos em cada situação da vida um momento de amor verdadeiro e santidade. Então, todos os santos são assim de uma beleza enorme e única, cada um, como uma flor diferente, uma espécie de flor diferente do jardim de Deus. Eu penso que é isso. E também, então, eles nos ensinam, né? Uma Santa Teresinha nos ensina a sermos criança nos braços de Deus, que é nosso Pai. São Francisco nos ensina a ser irmão de todos, e ver a pobreza e o desapego de tal maneira que a fraternidade de todos seja o grande valor, a grande riqueza da nossa vida, porque tudo é partilhado, tudo é doado. Nós vemos um mártir da igreja, não é? São Maximiliano Kolbe, um homem, um frade, que teve a coragem de, no campo de concentração, colocar-se, dispor-se a morrer no lugar de um pai de família que tinha filhos ainda para criar, e que estava desesperado com aquela situação de morrer e deixar a família desamparada. Não é? Madre Teresa de Calcutá, o seu serviço humilde e simples para aqueles mais desprezados da sociedade, mas também uma grandeza de um santo que ensina muito, um irmão que ensina a gente, que é bispo também, né? Cada um na sua vida, no seu estado de vida e profissão. Um irmão que ensina muito é São João Paulo II, doado totalmente como pastor à igreja, um homem que teve uma experiência de vida muito sofrida, muito difícil, mas que aquilo não o marcou negativamente, pelo contrário, o despertou um amor universal, né? Sem barreiras, sem bairrismos, sem nada disso que separasse um povo do outro, uma raça da outra, porque era isso que ele tinha vivido como grande dor na época da sua juventude. E aí,
tantos outros, a gente pode falar de todos. São José, pelo amor de Deus, São José como nos ensina, não é? E agora o Papa Francisco ainda descobriu um ensinamento de São José que eu nunca tinha pensado, mas que é maravilhoso. São José, mesmo quando dorme, faz a vontade de Deus, porque Deus lhe fala, até no sonho, o que ele deve fazer. Eu acho que é muito importante. Né? Não é que a gente vai fazer a mesma coisa, vou copiar agora o santo nessa identidade da sua personalidade, ou da... Não, não é cópia, não existe cópia. Não é uma peça de teatro que a gente decora e um outro artista faz o mesmo papel que outro artista fez em outra época. Não é isso. Mas em cada vida, saber aproveitar o momento presente da vida para amar, de coração generoso, sincero, e aí vencendo também todos os nossos limites. Não é que a gente consegue fazer isso 24 horas por dia, mas a gente sempre pode recomeçar e Deus vai inspirando pelo seu Espírito sempre uma nova atitude para a gente acreditar e poder fazer o bem. Todos os santos nos ajudam. Se nós olhamos os exemplos, é como percebeu muito bem Santo Inácio de Loyola, que lendo, por acaso, porque não tinha outro jeito, num tempo de convalescença de uma enfermidade, não é? Lendo a vida dos santos, a vida de Jesus, a vida dos santos, porque já não tinha mais o que ler de romances desse mundo, não é? Ele começou a se admirar e perceber que aquilo era para ele também. Se eles conseguiram, se eles viveram, por que não eu? Ele dizia. E começou o seu grande caminho de discernimento na vida e de santidade. E assim, nossos irmãos, os santos, são lições luminosas de Deus, não é? Até a Bíblia diz, no Antigo Testamento, que aqueles que dão, né, transmitem o bem e dão testemunho do bem para as pessoas, para os irmãos nesse mundo, brilharão como brilham as estrelas do céu. Né? O que as estrelas do céu brilhando fazem? Elas servem de orientação, elas indicam direções, elas indicam caminhos. Os antigos que não tinham bússola, não tinham radar, não tinham grande aparelhagem no tempo moderno, seguiam as estrelas, não é? Até nas grandes viagens seguiam as estrelas. Então, por isso, naquele tempo, se poderia dizer que essas grandes pessoas de humanidade, que são os santos, porque os santos são verdadeiramente humanos no verdadeiro sentido, realizados, não é? Como pessoas humanas. Eles são como estrelas que indicam direções, não é? E as estrelas estão sempre em constelações. É interessante. Ninguém é santo sozinho. Não existe santo sozinho. E se alguém buscasse a santidade como só uma coisa sua particular, pessoal, subjetiva, estaria no caminho mais errado possível para a santidade. Porque a santidade é a grande comunhão. Santidade é povo. Quando Deus disse no Antigo Testamento, vós sereis santos, porque eu sou santo, ele não estava dizendo a cada um em particular. Ele estava dizendo ao povo em conjunto. Não é? E quando Jesus nos diz o seu mandamento, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, e esse é o caminho da santidade, aí nós percebemos que tem que ser santidade coletiva, tem que ser santidade recíproca. Amai-vos uns aos outros. Cria comunhão, comunidade. Não existe santidade sem comunidade. A grande comunidade humana aberta sempre a todos para que seja cada vez mais universal. Né? São Paulo lembra isso. Um só Deus e Pai de todos. Um só Deus e Pai de todos. É assim que Jesus veio nos resumir a santidade de Deus para nós, que somos sua imagem e semelhança. Então, voltando à pergunta, se eu tenho algum santo de minha devoção, cada dia a igreja tem no seu calendário uma série de santos. E aqui é bom isso, porque cada dia a gente vai tendo contato com o testemunho de muitos dos nossos irmãos e irmãs que já caminharam na frente e que nos dizem, venham conosco, torcem por nós, dão seu testemunho, mas esperam novos santos que ainda têm o seu lugar no céu. Não repetição de nenhum que está lá,
nenhum de repetição que está junto de Deus, mas sempre novos, sempre únicos, mas sempre todos. Esse é o caminho da santidade. Estou vendo aí uma outra pergunta. O que um jovem que quer ter uma vida com Deus deve fazer? Um jovem, uma criança, um homem maduro, uma mulher madura, ou idoso, em qualquer idade, é viver a mesma realidade. Amar a Deus, procurar conhecer, orientar a sua vida pela vontade de Deus e amar e construir relacionamentos de verdadeira humanidade e comunhão. Se a gente faz isso em qualquer fase da vida, terá um colorido diferente, porque uma coisa é vivida por uma criança no seu mundo e na sua idade. Outra coisa por um adolescente no seu mundo, na sua etapa, na sua idade. Por um jovem no seu mundo, na sua etapa, na sua idade. Por um homem adulto, por uma mulher adulta, por alguém que constitui uma família, que vive a paternidade, a vida matrimonial, a vida profissional, e até quem é já idoso e está concluindo um pouco a caminhada nesta terra. É a mesma realidade, mas com os coloridos diferentes das etapas diferentes da vida. Por isso que eu penso que Deus nos deu uma vida que transcorre no tempo, porque ela é toda uma pedagogia de santidade. A santidade é vivida na pedagogia da vida. Não preciso abandonar a vida, as coisas normais da vida, para chegar à santidade. Como se a santidade fosse um outro mundo, em que eu nego este para chegar no outro. Não. É neste mundo que é criado por Deus e que onde Ele nos colocou, que é o nosso caminho e a nossa oportunidade, muitas oportunidades de santidade. Não é? E que bom, porque tem um dia depois do outro, uma hora depois da outra, e se há um tropeço, um fraquejo, uma dificuldade, ela imediatamente pode ser superada no momento seguinte, porque o tempo não para. O tempo passa e cada momento santidade, vamos dizer assim. Não é porque pecou, porque saiu do caminho de fazer derramado. Não adianta chorar. Ele já foi derramado, ele não vai mudar. O que muda é o passo seguinte. O passo seguinte pode ser totalmente dependendo do amor. No momento seguinte, em que Deus, com sua bondade e compaixão, nos dá a oportunidade de viver. Então, é sempre recomeçar, porque o amor de Deus não se arrepende. Eu acho que esse é um pensamento que deve vir do fundo da compreensão da santidade. O amor de Deus por nós é um amor infinito, pessoal e imutável. O amor de Deus não é como a gente muitas vezes pensa. Ah, Deus tem aí 1 milhão de pessoas, então ele pega um pouquinho do amor dele e dá para uma pessoa. Para outra, ele acha que deve dar um pouquinho mais, ele dá mais um pouquinho mais. Para outra, ele já acha que vai ser desperdício e não dá. Não é assim. O amor de Deus não se divide. Ele é inteiro para cada uma das que se pensa. Bom, então eu abandono. É o amor. Como que o amor, a identidade, ele perderia a identidade? Não é possível. O amor de Deus é imutável. Quem muda e são mutáveis somos nós. Mas ele sempre nos dá a oportunidade de que o passo novo seja um passo cada vez mais próximo daquele projeto de amor perfeito que ele escondeu na identidade de cada um. Cada um tem no pensamento de Deus um ser perfeito e realizado. Cada um de nós. E todo mundo. Um ser perfeito e realizado.
Nós só vamos colher com Deus esta realidade à medida em que, com a inteligência e com o coração, com a decisão interior, nós fomos. Eu acho que eu falei demais, cansou, caiu. Olha, nós gostaríamos de pedir perdão a todos pelo técnico e dizer que a primeira parte da live já está salva. A primeira parte já está salva. E nós vamos agora continuar nesse novo take. Tá certo? Eu até posso ficar mudo, mas Dom José ficar mudo vai ser um prejuízo muito grande para a gente, né? É verdade. Então vamos continuar. As perguntas, o senhor pode tomar a palavra novamente. Pois não. Se tiver alguma pergunta, estamos aí. O arquivo anterior pergunta a respeito do processo de Dom Lustosa. Saber algo ao processo de Dom Lustosa, né? Foi a pergunta da Emília Nogueira, cofundadora da comunidade Shalom. Existe algo Sim. a se dizer, Dom José? Sim. Pela graça de Deus, a gente percebe, né, que não, nós todos somos chamados a ser santos. Mesmo aqueles que não recebem depois o título de santo. Mas só entra no céu quem é santo. Só estará em Deus quem é santo. Não é? Por isso não é aquele santo que às vezes a gente imagina, que nunca errou na vida, que nunca teve dificuldade, ou que, nossa, é de um outro mundo, de um outro planeta. Não, não é assim. Né? Todos os santos são pessoas humanas, de carne e osso, não é? Impecável, nós podemos dizer que nunca pecou, nunca, nunca. Bom, Jesus, o Filho de Deus feito homem. E Nossa Senhora, porque é concebida sem pecado e retribuiu a Deus com todo o seu ser essa graça, não é? De não estar manchada pelo pecado. Ela poderia ter uma escolha errada de pecar? Ela era livre, sem dúvida. Como a primeira mulher antes de pecar. Ou Eva, a gente chama, né? A primeira Eva. Como antes de pecar, ela poderia, mas, né, não se deixou levar. Nossa Senhora também poderia ser tentada a deixar, mas ela foi sempre perfeita no amor, aberta totalmente a Deus. E por isso também a santidade dela não é só uma coisa automática que Deus lhe deu, mas também a participação sua, plenamente. Participação plena dela, para poder corresponder ao amor de Deus, não é? Com toda a graça que ela... E nós também carregamos a graça de Deus. Ninguém fica santo sem a ajuda de Deus. Nós temos. E como Deus nos ajuda? Nós temos, porque Jesus nos trouxe meios, instrumentos que nos faz crescer na santidade, que nos faz receber o dom da santidade. O primeiro passo importantíssimo é o batismo. O que é que o batismo faz em nós? Um dom que Jesus deixou, um modo de dar o seu dom de santidade através daquele que crendo, confia, se entrega a Jesus, começa a fazer parte dessa vida nova, através da graça que ele colocou no batismo. A morada, a participação na vida divina, o dom do Espírito de Deus agindo na pessoa de modo especial. Então aí começa toda uma aventura. Realmente Jesus está presente, nos alimenta com a força do Espírito de Deus para recomeçar, para criar a comunhão com Deus e com os irmãos, na própria força de Jesus. Ele não nos deixa sozinhos. Ele nos essas graças de Deus são dadas para a vida familiar, dadas para o serviço da comunidade, o sacramento, o sete sacramento, dado na hora da enfermidade, da fraqueza, até da morte, para os enfermos.
possa corresponder com o seu sim. Não é? Esse caminho de santidade não é feito só pelo esforço humano. Ah, agora eu conheço, sei como que é, então eu agora vou fazer os exercícios, porque eu vou conseguir. Não é? Uma coisa importante, uma vez por todas, Jesus, Filho de Deus feito homem, perdoou os pecados da humanidade, uma vez por todas, com a sua morte na cruz, sua encarnação, sua morte, sua ressurreição. Ele perdoou todos os pecados do mundo. Agora, esse perdão, que de Deus é a iniciativa da reconciliação, é acolhido pelas pessoas. Então, por isso é que ele nos deu instrumentos de podermos estar acolhendo o dom que ele dá. Não é que nós estamos merecendo o dom que ele dá. Estamos acolhendo o dom que ele dá. Se eu digo sim à fé, e eu professo a fé antes de receber o batismo, eu digo, eu aceito, eu creio, eu renuncio, eu creio, eu quero. É uma decisão pessoal, inteligente e livre. Eu digo, creio, ele faz chegar a nós, chegar a cada um. Não é? Muitas vezes as pessoas têm um pensamento estranho, né? Ou não bem formado, de que, por exemplo, em cada confissão eu vou me confessar, porque agora Deus vai me dar o perdão. Sim, dá no sentido de que esta hora eu me abri ao perdão de Deus, mas Ele já está dando o perdão antes de eu ir confessar. Essa que é a verdade. Porque Ele me ama antes de eu amá-lo. Eu não vou, ele não me ama porque eu amo. Ele me ama porque ele. E eu vou acolher o dom que ele me dá através daquele meio que ele instituiu. Quando, dando o Espírito Santo aos apóstolos, disse a eles, a quem perdoasse os pecados serão perdoados. Então, não é? Que a santidade vale primeiro de Deus constante, que é uma resposta de abertura do coração humano. Por isso tem que ser constante. E se negou, abre de novo. E vai, e vai. É como que vamos dizer assim, um jogo de amor, de Deus que quer vencer com o amor dele o nosso pequeno amor. Nosso pequeno amor, a nossa falta de amor. Não é? O que mais? Eu não sei se sair fora do que me perguntou o seu ministério de bispo e viveu como religioso. Ele como se diz, salesiano de Dom Bosco, era salesiano, religioso salesiano de Dom Bosco, viveu até o fim da vida sua, servindo a igreja, já como bispo, não dirigindo a diocese, mas como um bispo já mais velhinho, num seminário, atendendo direção e confissão de seminaristas, e ajudando nisso, naquilo, com as forças que, com a idade, lhe permitia. Deu a sua vida doada totalmente, como pastor ao rebanho de Deus. De tal maneira que o próprio povo de Deus começou a perceber. Este é um exemplo de pastor. Por isso podemos que, estudando a sua vida, vendo os frutos da sua vida, possa oficialmente, não é, de declarar como um testemunho para a igreja inteira, no mundo inteiro, é um irmão santo. Chegou a realizar na sua vida essa vocação de todo cristão, a vocação de santo. Então, acesa na vida da igreja para poder nos encaminhar para dentro. E estar na comunhão com Deus do céu, com todos os irmãos e irmãs que estão no céu, e por isso também intercedem por nós. Se aqui na terra a gente intercede uns pelos outros, quando as pessoas precisam, imagine esses irmãos cheios do amor de Deus, estando no céu, e em Deus tendo consciência do que está se passando no mundo, se eles não intercedem, se eles não fazem
se eles não ajudam? Estão em comunhão, o amor quer o bem, então é assim. E é assim que nós... o processo de Dom Antônio Almeida dos Nossos continua. O processo é um estudo da própria vida, da doutrina que ele ensinou, depois dos testemunhos que ele deixou, e depois de sinais da santidade que se tornam públicos. Então, graças, ou até milagres extraordinários, em seu favor. Né? Então, a igreja está estudando. Na hora que tiver a vontade de Deus for que isso se declare, assim será. Né? Mas está em Roma, o processo já está lá. Está estudando a Congregação para a Causa dos Santos, a hora que... Ele é um dos irmãos da nossa igreja diocesana que tem processo de beatificação e canonização. Tem outros, né, que estão também em processo. Né? Uma Clemência, que é uma religiosa filha da caridade, que morou, trabalhou em Baturité, tem um processo também em caminho. Agora, ultimamente, está sendo aberto um processo para a dona Rosita Paiva, que foi a fundadora, com outras colegas, né, amigas, do Instituto Josefino, das Irmãs Josefinas. E existem outros irmãos nossos, irmãs, no Brasil inteiro, que existem o processo, quer dizer, o estudo, né, o discernimento sério da igreja para chegar a apresentar ao Papa, e o Papa depois dá essa autorização de que no mundo inteiro, em uma região, se é beatificação, é só numa região. Se é canonização, é no mundo inteiro, se possa apresentar à comunidade cristã esse exemplo de caminho, de santidade. Está por assim. E aí os outros santos novos estamos aqui nós, se Deus está querendo fabricar os novos. Por isso que o Brasil precisa de muitos santos, dizia o Papa João Paulo II, quando esteve aqui em 1980. O Brasil precisa de muitos santos, mas não é só os santos canonizados dos altares. O Brasil precisa de todos os seus filhos santos, porque Deus quer que todos sejam santos. E se Deus quiser, e a gente não atrapalhar, nós chegamos lá, não é? Deus fará com que nós possamos chegar. Muito bem. Está me ouvindo, não? Eu que não estou te ouvindo. Está esperando. Nós não estamos te ouvindo aqui. Está esperando alguma coisa de mim? Tem alguma outra pergunta? Pode colocar no vídeo que a gente vai. Perguntaram de como crescer na vida de oração. Então, aqui uma pergunta que chegou é: como crescer na vida de oração? Bom, primeira coisa a gente tem que, para poder fazer a experiência de realmente oração, a gente precisa não se perder apenas no mundo exterior em que a gente vive. Né? Só para dar um exemplo a partir de uma parábola de Jesus, sobre o semeador. A palavra de Deus é que desperta em nós a oração. Faço uma comparação, eu primeiro, e depois vamos à palavra do semeador. Quando uma criança nasce, ela não sabe, ela não entende ainda que ela está se formando e não sabe falar. O que é que acontece para que a criança possa chegar a um momento e começar a entender e falar? Precisa que ela esteja junto e conviva com a mamãe, com o papai, com as outras pessoas, que mesmo sem ela entender e sem ela falar, converse com ela. Se fala com a criança, às vezes a mãe até
no seu jeito carinhoso, imita os sons, os grunhidos da criança, falando com ela. Porque é como que um exercício de comunicação que está bem no início, mas está acontecendo. Com o passar do tempo, as coisas vão tomando nome para a criança. Ela vai começando a relacionar as coisas. E as palavras que são como sementes, que foram semeadas dentro dela, uma hora ou outra brotam para fora. E a criança repete. É ou mamãe, ou é papai, ou é água, ou é vovó, ou é alguma coisa assim. Começa a despertar a semente lançada, que continua a ser lançada. E que, à medida que o tempo passa, vai brotando cada vez mais. Isso nos acompanha a vida inteira até o fim. Porque mesmo adultos depois, coisas novas nós aprendemos, porque são semeadas dentro de nós. Nós não tiramos do nada. Elas vêm, se unem ao que a gente já conquistou, já tem, e tiramos conclusões novas, mas coisas novas sempre são. Jesus, quando contou a parábola do semeador, um dos aspectos a gente pode entender também esse. Diz que o semeador saiu semeando a semente. Quem é o semeador que está semeando? Ele mesmo. Ele está pregando ao povo. E ele percebe no meio do povo quem acolhe e quem não acolhe. Quem acolhe de um jeito e acolhe de outro. Ele vai percebendo isso. Porque também já no Antigo Testamento, Deus já tinha feito a mesma coisa. Deus estava fazendo já isso com o seu povo desde o princípio, semeando palavras. Se a gente para e pensa, o que é que Deus fez ao povo através de Moisés? Semeou palavras. O que faz depois através dos profetas? Semeia palavras. Jesus está ali com a palavra plena para semear a palavra de Deus, a semente de Deus. Então, é preciso receber essa semente para depois dar a resposta. A santidade sempre é a iniciativa de Deus. Sempre. E é a resposta que brota depois da iniciativa de Deus, como uma semente na pessoa. Jesus diz que semeando, o semeador foi jogando semente. Foi jogando. Uma parte caiu na beira da estrada. Vieram os pássaros, comeram, levaram embora. A outra parte caiu numa terra com pedra. Muito superficial, muita pedra. Mas tinha um pouco de terra. Né? Ela brotou, mas como não tinha raiz, não tinha como enfincar a raiz, porque era pedra. Aí veio o sol, esquentou, queimou. Morreu. Não cresceu. Aí a outra parte da semente caiu no meio de mato, de espinhos, de erva daninha, né, mato. Cresceu, mas o mato foi mais viçoso, afogou a plantinha, ela morreu, ela não foi. A outra parte caiu numa terra preparada. E aí, então, sim, vai crescer e produz fruto. Alguns pés, né, que brotaram da semente produzem mais do que outros, não é tudo igualzinho. Mas produz. Uma espiga maior, cheia, a outra espiga um pouco menor, mas produz. Como é que a gente deve se abrir à oração? Primeiro, acolher a palavra de Deus. Acolher a palavra é anunciada. E ela, para ser acolhida, precisa de silêncio, precisa de atenção, precisa de bom terreno. Disponível. Então, se cai na beira da estrada, Jesus depois vai explicar para os apóstolos. Os pássaros vêm. Ele diz, é o demônio. Que quando a pessoa está já ouvindo a palavra, o demônio vem e leva embora. Ela não ouve com atenção. Ela se distrai, ela está pensando em outras coisas. Né? Como se diz, entra por um ouvido e sai pelo outro. Aí não tem resposta. Se cai no meio no terreno que tem pedras, muitas pedras, ela até que é acolhida com alegria. Não é? Até começa a brotar.
mas depois tem tantas pedras, né? Que são essas pedras que endurecem o coração humano? São as coisas que endurecem o coração humano, não é? Os rancores, ou as ganâncias, ou todas essas coisas. Elas matam, não tem raiz, a palavra não pode entrar. Então também não volta em forma de oração, porque não responde a Deus. Está fechado muito no seu eu, tem um coração de pedra, um coração voltado muito para fechado em si. Se cai no meio dos espinhos, na erva daninha, é uma semente que cai no meio de outra semente. E ela fica lá misturada com as outras sementes. Não se tratou aquela semente com cuidado especial. Cresce tudo junto. Aí aquelas outras que são muito numerosas afogam a boa semente. São as tentações e preocupações do mundo. Se a gente não abre espaço também desse mato para poder acolher a palavra de Deus, também ela não brota. E então a resposta não vem. A palavra que foi semeada não sai em palavra da boca da gente. Não doa do pensamento, do coração. Mas onde cai um terreno bom, nesse terreno disposto e cultivado. Porque não basta jogar uma semente numa terra boa, mas esquecer a semente lá. Se eu não jogar água, se eu não cuidar, se depois o matinho começa a crescer e eu não limpo, não passo a limpa, ele não vai crescer. Então aí é preciso acolher a palavra de Deus no coração disposto e depois cultivar. A oração é assim. A gente tem que ter tempo para cultivar a oração. Não fazer oração de qualquer jeito, misturado com 1000 preocupações ao mesmo tempo. Tem que haver tranquilidade para poder a palavra de Deus produzir seu fruto no coração. Aí depois ela volta em forma de oração. Será sempre, sem dúvida, uma batalha. Porque nossa vida sobre a terra é uma batalha. E as sementes são jogadas também pelo inimigo. Existe uma outra parábola que, né, do trigo e do joio, né, que Jesus contou, que é o dono do campo mandou plantar, jogar sementes do trigo no campo preparado. Sim. Mas veio de noite o inimigo e semeou o joio. Aí, quando começou a crescer, a brotar, os empregados, os plantadores foram falar para o patrão: olha, está crescendo o joio junto com o trigo, nós vamos arrancar o joio. Aí o que é que o patrão disse? Calma, calma, porque ritual de santidade da oração. É impossível tirar primeiro todos os defeitos para depois pôr alguma coisa boa no lugar. Nossa vida não dá para fazer isso. Se a gente na vida for brigar primeiro para tirar todos os defeitos, a gente nunca vai acabar de tirar. Eu vi uma comparação, que não é parábola de Jesus, não, mas uma comparação de uma pessoa muito santa, que tem até processo de canonização. Mas ela dizia o seguinte: quando a gente sentir isso na vida, que a gente está buscando a Deus, está procurando a oração, mas ainda tem aqueles raminhos de erva daninha que vão brotando, o que a gente faz? Não pense que vai pegar uma enxada e vai limpar o terreno todo. Não é? Pega uma mudinha de uma planta bem forte e boa. Limpa o espaço, planta no meio. E começa a cuidar, dia e noite, daquela plantinha. Ela vai crescer. Você vai afastando, mas vai crescendo. Vai se dedicar a ela. Vai. Ela vai crescer. Quando ela se tornar uma árvore grande e fizer a sombra, na sombra não vai mais nascer. É verdade. A gente conhece isso com as nossas mangueiras, não é? Quando cresce a mangueira, depois embaixo não nasce mais mato nenhum. Sabe que planta é essa? Que tem que ser plantada no meio do terreno do coração? O amor. Se você plantar o amor e cultivar o amor dia a dia, e recomeçar cada vez, ele vai se tornar uma árvore frondosa. E aquilo que eram grandes problemas, devagar vão começar a não crescer mais, desaparecer. Então não é tanto olhar toda hora para o negativo,
A gente tem que ter consciência dele para ele não afogar a planta. Mas é importante cuidar da plantinha. A palavra do amor de Deus dentro do coração é o caminho da santidade. Né? É o caminho da santidade. Como que eu posso amar 24 horas por dia? 24 horas por dia é. Jesus disse sobre rezar. Rezar sem cessar. Orar sem cessar. Como rezar sem cessar? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que pegar carro, ônibus, eu tenho que fazer tudo isso. Se for feito consciente de fazer a vontade de Deus naquilo que eu estou fazendo, é oração também. Então, eu posso até dormir. São José, o Papa Francisco tem essa devoção por São José dormir. Eu posso até dormir, eu estou fazendo a vontade de Deus. Porque se é hora de dormir, eu estou dormindo. Isso faz a plantinha da santidade, que é o amor, crescer. E aí, então, a oração, que é uma expressão da santidade, não é a única. Porque a oração vem junto com o amor concreto, os gestos, a vontade de Deus diferenciada de cada momento. Eu não posso agora, não, agora eu vou ser santo, então não vou fazer mais nada, não vou trabalhar, não vou fazer mais nada para ninguém. Eu vou ficar sozinho o dia inteiro rezando, um terço depois do outro. Você não vai ser santo nunca. Porque nem Jesus fez isso. Se a gente olha como Jesus fez no Evangelho, ele alimentou a multidão, ele foi em pescaria com os apóstolos, ele andou em lugar para descansar, ele subiu ao monte em oração, ele pregou ao povo, ele curou doentes. 30 anos trabalhou, um horário de trabalho de um trabalhador braçal, porque era um carpinteiro, todos os dias. De sábado ia para a sinagoga, dia santo, mas depois começava de novo. Jesus viveu a santidade assim. Nós não podemos querer viver a santidade diferente do que Jesus. Se ele é o grande santo, o santo dos santos e o modelo de toda a santidade. Então é isso que eu diria. Mas nós agradecemos. Eu é que agradeço a oportunidade, entendeu? Tá certo, compreendemos. Vocês não estão podendo falar, mas a gente está lendo aqui, vendo. Vocês agradecem, eu agradeço mais ainda pela oportunidade de poder estar com vocês. Não é? Para nós, para mim, eu digo, acho que para vocês também. O motivo fundamental desse nosso encontro é a gente fazer a vontade de Deus e estar vivendo a santidade. Eu acho que é isso, né? Então, vamos aí. Felicidades para todos. Um abraço. Deus abençoe e que acompanhe a todos. E como diz o Papa Francisco, a gente pode repetir, porque é um bom exemplo de meu irmão. Por favor, não se esqueça de rezar por mim. Obrigado.